Olá, olá, moçada. Bom, vamos dar continuidade aqui, né, nossos conteúdos. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha aqui sobre carboidratos. Vou deixar o material de leitura lá para vocês, complementar, tá? E vamos levantar aqui alguns pontos que são importantes, fundamentais aí para a gente entender em relação a essa fração tão importante aí na nutrição, tá? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de carboidratos, a gente está falando da fração com menor conteúdo energético dos alimentos. Se a gente pegar os carboidratos, nós vamos abreviar eles como CHO em função da estrutura mesmo da molécula, né? O que vai variar aqui é a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, mas basicamente ela vai ser composta por esses três elementos aí. A gente vai ter em média 4,1 quilocalorias por grama ou megacalorias por quilo, tanto faz, tá? Se a gente pegar as proteínas, a gente vai ter uma densidade energética de aproximadamente 5,1 quilocalorias por grama ou megacalorias por quilo, tá? E se a gente pegar aí lipídios, a gente vai ter em torno de 9,2 em torno de 9,2 quilocalorias por grama ou megacalorias por quilo. Então, basicamente, se a gente for comparar, né, aí a gente pega, por exemplo, minerais. A gente vai ter 0 quilocalorias por grama ou megacalorias por quilo, porque quando a gente leva, né, esses alimentos, esses elementos, vamos dizer assim, para combustão, a gente não tem nenhuma produção de calor, né, eles são inorgânicos, né, então não existe carbono a ser oxidado ali, não existe material nenhum a ser queimado ali, né, a oxidação nada mais é do que uma queima total do material. Então, os minerais, eles teoricamente geram nada de calor, por isso eles não têm nenhuma densidade energética. As vitaminas, a mesma coisa. E água, a mesma coisa. Então, basicamente, se a gente pegar aqui o carboidrato, né, contando entre os nutrientes, obviamente, que contém alguma quantidade de calor, ele vai ser o, a fração aqui que menos vai ter densidade energética quando a gente compara, tá? Bom, embora ele seja o que menos tenha densidade energética, né, entre todos os alimentos aqui, ele tem a maior participação na composição das plantas, tá? Isso significa o quê? Como consequência, a gente vai ter, né, esses carboidratos como sendo as bases energéticas das dietas de herbívoros. Tá? Então, percebam bem, embora dentre esses componentes aí, esses nutrientes que têm alguma energia, ele é o menor de todos eles, né, comparado à proteína e ao lipídio. Mas como ele é muito abundante nas plantas, né, e aí nós vamos ver os diferentes formatos, as diferentes estruturas em que ele está presente nas plantas, como ele está muito abundante, ele acaba sendo a base energética. Então, praticamente todas as dietas que a gente vai pegar de herbívoro, e aí nós estamos falando de fonte de forragem, estamos falando de grãos, né? Esses carboidratos, eles vão, de certa forma, compor aí a parte energética da dieta. Em alguns casos, né, e obviamente são casos específicos, além desses carboidratos, a gente vai ter inclusão aí, por exemplo, de lipídios, né? A gente pode, em alguns casos específicos, a gente vai colocar gordura na dieta de vacas, né? Em alguns momentos aí pode acontecer, né, do excesso de proteína vir a participar do metabolismo energético, né? Não é o mais comum, embora isso aconteça de uma forma bem dinâmica dentro do sistema do animal, a gente não consegue
prever ou não consegue controlar isso muito bem, vamos dizer assim, mas basicamente as bases energéticas aí elas vão vir realmente dos carboidratos. Tá? Por isso é importante a gente comentar e discutir aqui várias coisas que a gente vai discutir hoje. Bom, como a gente comentou, se a gente pegar a composição das plantas, a gente vai ter em média de 70 a 70, vamos botar aí, vai depender muito, tá? Variações aí grandes, mas de 70 a 85% da matéria seca é carboidrato. Bom, que tipos de carboidrato a gente tem, né? Basicamente são várias formas, vamos dizer assim. E aí, só para vocês terem uma ideia, um comparativo, se a gente pegar a composição nos animais, isso representa 0,5 a 1% da matéria seca do corpo, né? E aí praticamente aqui na forma de açúcar, glicogênio, né? A gente não tem, assim como a planta, né? Essa biologia de acumular energia no formato de carboidrato. A nossa forma de guardar energia, de acumular reserva, mais eficiente na forma de gordura, né? Triglicéridos e assim por diante. Então a gente acaba tendo muito pouco carboidrato, né? Em porcentagem, obviamente, da matéria seca do corpo. E, basicamente, se a gente pegar esse carboidrato das plantas, né, essas fontes de energia da planta, quase ele todo, ou praticamente ele todo, vai vir de fotossíntese. Aí aqui está a explicação de por que, né, obviamente, a gente tem essa quantidade nas plantas e não tem nos animais da mesma forma. Tá? Bom, então, moçada, perceba o seguinte, que a quantidade de carboidrato, ela não é um desafio tão grande, aparentemente, né? Mais desafiador do que a quantidade, então, ó, a quantidade de carboidrato na matéria seca não é um desafio, tá? O que é desafiador é a digestibilidade, ou seja, o aproveitamento desse carboidrato pelos ruminantes, tá? E aí a gente já viu, né, em outros momentos aí, que o que diferencia muitos ruminantes das demais espécies é essa capacidade, né, de transformar um material, às vezes, de qualidade nutricional até baixa, né, um material bem estrutural, um material de digestibilidade praticamente impossível para a maioria dos monogástricos, né, exceto os de seco funcional, ainda assim não tem a mesma dinâmica, mas o que diferencia o ruminante em relação a eles é essa capacidade de transformar um alimento, uma forragem de baixa qualidade, em proteína de alto valor biológico. E aí nós estamos falando basicamente de leite e carne. Bom, a gente pode subdividir, então vamos botar aqui os carboidratos, a gente pode subdividir os carboidratos em dois grupos. Tá? Essa é uma das formas da gente classificar eles. Então, eles podem ser açúcares. E aí aqui vão ser aquelas estruturas, né, relativamente simples, mais simples, vamos dizer assim, tá? Via de regra, solúveis em água. Então, lembra aí, né, de um açúcar cristal, de um açúcar refinado que a gente tem. Um exemplo, né, de açúcar simples, solúvel em água, relativamente muito mais simples do que os carboidratos mais complexos, né, que a gente teria aí estruturas, né, a gente pode até chamar eles de não açúcares, onde a gente teria estruturas mais complexas, em termos da cadeia mesmo, né, da conformação da estrutura, das ligações, etc. Tá? São moléculas de alto peso molecular, devido a essa complexidade, né, ao tamanho dessas moléculas,
e via de regra são insolúveis ou formam soluções coloidais, tá? Que seria basicamente a formação de gel quando entra em contato com algum solvente. Bom, outra classificação que a gente pode fazer em relação ao número de átomos de carbono. E aí essa classificação em função do número de átomos de carbono, ela segue, né, uma lógica. Por exemplo, uma triose tem 3 carbonos. Uma tetrose tem 4 carbonos. Uma pentose tem 5 carbonos. Uma hexose com 6 carbonos. E assim por diante, tá? A outra classificação que a gente pode ter é em função do número de moléculas de açúcar. Então, a gente vai ter, por exemplo, né, os monossacarídeos. Então, teoricamente, a gente tem essas estruturas, né, com uma molécula de açúcar. Os disacarídeos. Ó. Os disacarídeos com 2 moléculas de açúcar. Oligosacarídeos, 3 a 10 moléculas de açúcar. E os polissacarídeos, mais de 10 moléculas de açúcar. Então, basicamente, a gente teria aí basicamente, a gente teria essa definição aí, tá? Em função do número de moléculas de açúcar. Bom, vamos para frente. O que a gente tem em termos de avaliação? Vou passar de página aqui, entrando um pouco mais, né, nos conceitos nutricionais aí. A gente tem que avaliar esses carboidratos do ponto de vista dos alimentos. Então, vamos botar aqui. A gente pensar aqui, ó, a gente vai ter açúcar, amido, ácidos orgânicos, pectinas, hemiceluloses, lignina, celulose. Isso aqui, moçada, não é um carboidrato, tá? Nós vamos colocar ela aqui só porque ela está contida na FDA e ela faz parte, né, dos componentes aí de parede celular, tá? Mas ela não é um carboidrato. Isso tem que ficar muito claro para vocês todos, para a gente não errar nesse conceito aí, tá? Isso é um conceito muito básico, muita gente erra nisso aqui e a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Esses 3 aqui a gente vai chamar de conteúdo celular.
Tá? Então, basicamente, né, tanto o amido quanto os açúcares mais simples, né, quanto os ácidos orgânicos, eles vão ser conteúdo celular. E numa divisão mais macro aqui, a gente vai ter o que a gente chama de parede celular. Bom, dentro dessa parede celular, a gente ainda vai ter uma divisão, tá? Se a gente tirar, né, a pectina dessa parede celular, a gente vai ter o que a gente chama aqui de FDN, que é a nossa fibra insolúvel em detergente, neutro. Depois, aqui, moçada, nós vamos ter, dentro ainda dessa FDN, né? Quem está contida na FDN? A FDA. Então, nós vamos ter, basicamente, a FDA aqui, que é a nossa fibra insolúvel em detergente ácido. E aí, se a gente pegar aqui antigamente, né, antes da gente ter esses conceitos, essas definições aí de FDN e FDA bem definidas, a gente tinha um conceito que era o conceito de fibra bruta, que considerava parte da FDA e parte da lignina. Então, não era um conceito muito claro, né, para poder se trabalhar, para poder se utilizar. E aí, hoje em dia, praticamente, a gente nem usa mais. Quando a gente vai falar aí de carboidratos fibrosos, né, quando a gente vai falar de conceitos nutricionais mesmo, a gente praticamente vai usar FDN, FDA e lignina já bem divididos, né, dentro de um sistema aí de fracionamento de fibras. Tá? Então, basicamente, se a gente pegar aí do ponto de vista nutricional, o que a gente vai ter é essa divisão aqui, bem mais clara. A gente pode até tirar a fibra bruta daqui. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção suas aqui que é importante, é que percebam o seguinte: antigamente a gente tinha uma classificação, né, muito comum, que eram os CNE. Então eram os carboidratos não estruturais. Esses carboidratos não estruturais a gente já comentou, né, lá na disciplina de alimentos, mas eles faziam agronomicamente, né, isso fazia muito sentido, porque teoricamente eram esses açúcares, né, esses amidos, ácidos orgânicos. Então, esses CNE, eles acabaram se transformando, né, no que hoje a gente tem, o que seria o CNF, né, que seriam os carboidratos não fibrosos. E aí, antes a gente tinha os carboidratos estruturais e hoje a gente tem os carboidratos fibrosos. Por que houve essa mudança? Principalmente por causa da pectina, tá? A pectina, ela é um material estrutural, ela está envolvida, né? Ela faz uma espécie de cimento, uma espécie de ligação entre as moléculas de celulose e hemicelulose. Então, ela participa de alguma forma da lamela média, tá? Da parede celular vegetal. Ela está ali presente, então ela é um material estrutural, mas quando a gente pega o comportamento nutricional dela, ela é uma fibra solúvel. Tá? Então, ela se parece muito mais com o conteúdo celular, do ponto de vista nutricional, do que com o conteúdo estrutural, que é onde ela está na planta. Então, os carboidratos, né, não estruturais e os carboidratos estruturais, eles faziam muito sentido quando a gente pegava a função agronômica, né, do fracionamento ali, daquele componente específico na planta. Mas quando a gente ia para o comportamento nutricional, né, ele deixava de fazer sentido. Então ele acabou, esses conceitos, né, eles acabaram sendo substituídos. Os carboidratos não estruturais, eles acabaram sendo substituídos pelos não fibrosos, tá? E aí a pectina, ela passa a entrar, né, numa classificação, vamos dizer assim,
de carboidrato não fibroso, tá? Justamente porque do ponto de vista nutricional, ela se parece muito mais com os açúcares, com amido, com os ácidos orgânicos, do que com o material estrutural. E esse material estrutural, né, que quando a gente fala de FDN, a gente está falando de hemicelulose, celulose, as duas fontes de carboidrato, e a lignina, que faz a função estrutural de ligação entre essas moléculas também, natural da planta, né? A gente está falando de FDN. Então, toda vez que a gente está falando de carboidrato fibroso, é a mesma coisa da gente falar FDN. Tá? Aqui nós estamos nos referindo a celulose mais hemiceluloses mais a lignina, que embora não seja um carboidrato, faz parte, né, dessa fração aí na planta, como um fator aí de ligação, como um fator de aderência, vamos dizer assim, entre essas moléculas, para poder compor essa função estrutural na planta, tá? Quando a gente estava falando de carboidratos estruturais, reparem para vocês verem que aqui não é a mesma coisa que a FDN, porque a gente tinha a celulose, as hemicelulose e a lignina, mais a pectina, que também fazia essa função estrutural, tá? Só que, de novo, do ponto de vista agronômico, não fazia sentido, né? Então, basicamente, o que ficou quando a gente pega os não estruturais? A gente tinha açúcares, mais amido, mais ácidos orgânicos. E agora a gente tem esses três carinhas aí, mais a pectina, tá? Então, reparem para vocês verem. Deixa eu agrupar aqui de forma diferente para ficar mais fácil. Reparem para vocês verem. Antigamente, ó, a gente tinha no carboidrato não estrutural, né? Açúcar, amido e ácidos orgânicos. Hoje a gente tem nos carboidratos não fibrosos açúcar, amido, ácidos orgânicos e pectina. Antigamente, né, nos carboidratos estruturais a gente tinha celulose, hemicelulose, lignina mais pectina. Hoje em dia, nos carboidratos fibrosos, que é a mesma coisa que FDN, a gente tem celulose, hemicelulose, lignina. Então a pectina sai dos estruturais, né, e vai para os não fibrosos. Então, uma coisa é uma definição agronômica, outra coisa é uma definição nutricional. Beleza? Isso aqui é muito importante ficar claro, que a gente vai usar isso aí muito para falar principalmente de conceitos de dieta e tudo mais, tá? Eu quero mostrar um comparativo para vocês. Vou compartilhar aqui uma tela. O que a gente tem, né, quando a gente fala dessa definição nutricional que a gente acabou de comentar? Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Carboidratos fibrosos, o que a gente tem? Basicamente, gente, do ponto de vista da dinâmica, tá, da nutrição, eles ocupam maior espaço no trato digestório. Isso aqui é muito importante a gente ficar muito ligado nisso, porque a gente vai vendo essa dinâmica de fermentação, como é que o alimento se comporta dentro do rumen, dentro do animal, e aí a gente começa a entender, né, ou pelo menos tentar prever como é que vai ser quando a gente usa aquele determinado alimento numa dieta, tá? Isso é muito importante a gente ficar atento. Esses alimentos, esses carboidratos fibrosos, né? Via de regra, a gente vai ter mais carboidrato fibroso em alimento volumoso, tá? Tem uma correlação muito alta aí entre a participação, né, de fibra em alimentos volumosos. Então, em forrageiras diversas aí, né, em diferentes formas de conservação, como silagem, feno, tá? Mas quase que sempre, quando a gente estiver falando de carboidrato fibroso, salvo algumas exceções de coprodutos, tá? De alguns produtos específicos, de concentrados específicos, mas a gente vai estar quase sempre falando de volumoso. Então, são esses carboidratos fibrosos, né? Eles exigem uma mastigação para redução do tamanho de partícula, né? E passagem pelo trato gastrointestinal. Lembra que, por hábito, né? O ruminante, ele apreende o alimento, ele apreende a forragem, dá uma umedecida nela, deglute, manda essa forragem para o rumen. Depois de um certo tempo, ele volta, remastiga esse material para reduzir o tamanho de partícula. Então, via de regra, quem vai passar por esse processo, né? Com mais frequência,
com mais intensidade vai ser esse carboidrato fibroso, tá? Via de regra para reduzir mesmo esse tamanho de partícula. A degradação dele é mais lenta, né? Não é à toa que ele vai ocupar mais espaço no trato digestivo, não é à toa que ele vai ficar mais tempo ali, tá? E por definição, como a gente já viu, ele corresponde, né? O que está contido nesse carboidrato fibroso? É a mesma coisa a gente chamar ele de fibra insolúvel em detergente neutro, tá? FDN. Então vai ter celulose, vai ter hemiceluloses, vai ter lignina, que não é um carboidrato, mas é um composto, né, produzido pela planta para fazer essa aderência, para fazer essa ligação aí de material estrutural da parede celular. Via de regra, a lignina está ligada, né, tem alta correlação com a digestibilidade dessa fibra. Então, quanto mais lignina a gente tem, menor vai ser a digestibilidade dessa fibra. Tá? Por quê? Ela por si só, né, ela tem alguns fatores que não permitem a degradação daquela molécula de celulose e hemicelulose onde ela está aderida. Tá? A própria molécula de lignina é indigestível. Então, ela não vai ser transformada em nenhum tipo de produto dentro do rumen. Tá? E aí a gente teria também uma participação de sílica, né? Compondo essa estrutura que vai dar essa aderência para a parede celular da planta. Tá? Basicamente, o que a gente teria seria essas características. Obviamente, gente, que isso aqui é um resumo, né? Uma revisão para a gente poder ter isso aqui mais presente na hora que a gente estiver lendo, estudando algum material. Diversas vezes, né, a gente já chamou atenção lá atrás nas questões de consumo, como que o FDN pode regular o consumo, como que ele está ligado a essa regulação de consumo no ruminante, né? Via de regra, aqui começa a fazer mais sentido, que a gente começa a lembrar, né, relembrar que essa fração é de degradação mais lenta, que vai exigir mastigação, que vai ocupar mais espaço no trato digestivo. Então, a gente começa a ligar os pontos lá atrás e entender, né, um pouco mais, aprofundar um pouco mais de como que essa fibra ou esse carboidrato fibroso vai ser regulador de consumo, tá? E, por outro lado, a gente começa a entender também essa questão da lignina, como que ela está correlacionada com essa diminuição da digestibilidade desse material, dessa fibra. Mais para frente, a gente vai entrar com isso em detalhes, nisso com mais detalhes. Por outro lado aqui, ó, quando a gente pega os carboidratos não fibrosos, ou seja, o CNF, né, do alimento, são frações de degradação mais rápida, pensando em rumen, né, obviamente. As frações aí de pectina, amido e açúcares, como a gente já viu anteriormente. O cálculo desses carboidratos não fibrosos, moçada, ele é feito por diferença, ele é uma estimativa matemática, tá? Então, a gente tem algumas formas de calcular isso. Primeiro, antigamente a gente usava, né, bastante essa fórmula de extrativo não nitrogenado, né, o 100% do alimento, menos a quantidade de proteína bruta, a quantidade de fibra, a quantidade de extrato etéreo e a quantidade de cinzas, de matéria mineral. Tá? Como a gente não usa fibra bruta mais na nutrição de ruminantes, a gente usa o FDN, essa fórmula ela foi ajustada. Porque percebam, aqui a fibra bruta, a gente falou lá atrás, que ela considerava parte da celulose e parte da lignina. Então ela não era muito eficiente, essa análise não era muito eficiente em considerar as hemiceluloses, tá? Ou pelo menos não na sua totalidade. E aí quando a gente pega, né, esse fracionamento de fibra por FDN, FDA, lignina, etc., ele é muito mais fidedigno, ele é muito mais preciso, no sentido de retirar o que de fato é solúvel, como por exemplo as pectinas, como por exemplo definir bem essas quantidades, né, essas concentrações de hemicelulose, de celulose, de lignina. A gente tem várias formas de fazer isso, tá? Várias marchas diferentes que a gente fala, né? Possivelmente vocês viram isso aí na disciplina com o professor Luiz de análise de alimentos. E aí, quando essa fórmula foi redefinida para o que era o CNF de fato, aí a gente tem os mesmos 100%, menos o teor de proteína bruta, ao invés de ser a fibra, aqui é mais a FDN, mais a quantidade de extrato etéreo, mais a quantidade de cinzas. Tá? Então, a conta, né, a lógica da conta segue a mesma, né, só que como as frações de fibra mudaram, obviamente o resultado aqui também vai mudar. Por que é o extrativo não nitrogenado? Porque a gente tira aqui tudo que é
teoricamente nitrogenado e que não é carboidrato, né? Bom, então vamos voltar aqui para a nossa tela e vamos seguir aqui nosso raciocínio, só para a gente deixar tudo aqui para depois vocês seguirem o roteiro. Se a gente pegar esses carboidratos fibrosos, o que eles vão ter de característica principal, tá? E aqui nós estamos falando desse CF, né? Que a gente está com a sigla ali em cima. Primeira coisa, e talvez mais importante, mais marcante, tá? O que nós estamos falando? Nós estamos falando de, vamos botar aqui de, uma coisa importante de a gente chamar a atenção desses carboidratos fibrosos é o seguinte, que eles são moléculas, né, de carboidratos ligadas, então, vamos botar aqui moléculas ligadas, hoje está difícil, moléculas ligadas por ligações beta, moléculas ligadas por ligações beta 1,4. Bom, o que significa isso? São ligações indigestíveis para enzimas do animal. Então, a gente necessita de fermentação por micro-organismos. Então, nós estamos falando de simbiose, tá? Onde vários, né, micro-organismos vão conviver em simbiose ali com os ruminantes, né? Principalmente, obviamente, que colonizam o trato todo, mas o rumen é um universo à parte, né, em termos de microflora, em termos de características para manutenção dessa microflora, para manutenção de um meio ideal, né, para o desenvolvimento e manutenção desses micro-organismos. Bom, basicamente, o que a gente tem, né, desses carboidratos fibrosos são, vamos botar assim, uma fração de digestão lenta, como a gente comentou, né? Normalmente, a gente pode considerar esses carboidratos fibrosos como sendo uma fração que ocupa mais espaço no trato gastrointestinal, e aí aqui principalmente nós estamos falando de rumen, tá? Mas no trato como um todo. E outra coisa que a gente comentou que exige, ou barra, vamos botar aqui, exige, barra, estimula maior ruminação e mastigação para redução do tamanho de partícula e passagem pelo trato gastrointestinal. Beleza? Então, vimos esses pontos. Bom, se a gente pegar aí, né, o que a gente tem, quero compartilhar aqui de novo com vocês uma figurinha, que como a gente comentou, o que a gente teria, né, de estrutura, e aí aqui é esquemático, para a gente ver, a gente teria, né, uma camada de membrana plasmática, a parede celular, se a gente for ver a constituição dela, a gente vai ter moléculas de celulose mais densas, mais agregadas, tá? Moléculas de hemicelulose fazendo a ligação, fazendo junção entre moléculas de celulose. Então percebam que isso tudo é um emaranhado de moléculas de carboidrato produzidas pela planta, né? Lembra que a função estrutural desses elementos na planta é sustentação mesmo, é a estrutura, né, do perfil, a estrutura da parte vegetativa ali. A pectina também fazendo essa função de cimento aí entre essas moléculas, né, nessa estrutura. E, por fim, a gente teria do outro lado aqui uma camada de lamela média. Tá? Mas o foco aqui, ó, se a gente prestar bem atenção, né, a gente vai ver que isso aqui, um ponto importante aqui da gente relembrar, que quanto mais a planta vai avançando a idade,
mais essas estruturas, mais essas ligações ficam fortes, né? Ficam mais aderidas. Por quê? Porque a lignina vem cimentando isso tudo, ela vem trazendo essa característica de mais rigidez, né? De mais sustentação mesmo, de mais estabilidade para essas ligações, para essa estrutura. Então, sempre quando a gente tem avanço de idade da planta, né? Perda, quando a gente fala de perda de valor nutricional, perda de digestibilidade, a gente está sempre nos referindo a ser mais ou menos complexa essas ligações aqui de parede celular, tá? Principalmente em relação às moléculas de celulose, né? E as junções aí dessas moléculas por meio da lignina. Então vamos trazer para cá, ó, à medida que as ligações estruturais ficam mais rígidas e aí principalmente em função das ligações de lignina com os demais carboidratos, né? A tendência é uma redução na digestibilidade. Vou botar aqui na digestibilidade, certo? Isso aqui é muito importante. Outra coisa que a gente precisa chamar a atenção é que essas frações, né, de carboidratos, elas sofrem algumas alterações, elas são dinâmicas, né? Então, a quantidade desse alimento que vai ser digerido, a quantidade desse alimento, dessa fração que vai ser aproveitada, então o aproveitamento da fração de carboidrato, ela é muito dependente de um componente, de uma característica, vamos dizer assim, que é a taxa de passagem do alimento pelo trato, tá? Por que isso, moçada? Se a gente pegar aí, por exemplo, né, um volumoso de boa qualidade, então vamos imaginar aí, vamos pegar uma silagem de milho de boa qualidade, tá? Bem feita, com bastante carboidrato, inclusive com bastante grãos, e, né, uma silagem de milho padrão aí que a gente gostaria de usar, tá? Via de regra, esse é um volumoso que tem taxa de passagem, a gente chama essa taxa de passagem de Kp, ela é um pouco mais alta quando a gente vai comparar, por exemplo, com uma forragem ou uma gramínea, vamos botar em pastejo de baixa qualidade. Ou então vamos exagerar aqui, vamos botar uma dieta de cana, por exemplo, tá? Vocês vão lembrar, a gente já comentou em aula, mas a fibra da cana, então a FDN da cana é de baixa digestibilidade. Embora tenha, né, uma quantidade de CNF, né, um carboidrato não fibroso relativamente alta, que é a sacarose, a taxa de passagem dela é baixa. Tá? O que muda isso? O que influencia isso? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que taxa de passagem e fermentação, né, pensando em rumen, são eventos meio que concorrentes. Então, quanto maior for a taxa de passagem, teoricamente menor vai ser a digestibilidade do alimento, né? Isso aí é uma dinâmica que tem que ficar muito clara para a gente, tá? Para qualquer alimento. No caso aqui, mais importante ainda, porque esses alimentos sofrem efeito direto, né, do tempo que eles permanecem no rumen. Então, precisa dar tempo ali para reduzir o tamanho de partícula, precisa dar tempo para as bactérias aderirem à fibra para poder iniciar a digestão dessa fibra, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Se a gente tem, por exemplo, é comum a gente ter, né, alguns casos de indigestão simples, no caso, por exemplo, de consumo de cana, porque o que acontece? Se às vezes a dieta, se falta um pouco de substrato, ou às vezes essas dietas, por algum motivo, não estão, por algum motivo essa cana não foi bem picada, então a gente já tem uma fibra de baixa qualidade, ainda de tamanho de partícula um pouco mais alto, via de regra, o que vai acontecendo? Os animais vêm num consumo mais ou menos estável, tá? E aí, eventualmente, um dia ou outro tem uma queda de consumo. Tá? Isso acontece muitas vezes porque essa retenção dessa fibra está sendo alta, está ficando mais tempo dentro do rumen, o animal não está conseguindo passar aquela fibra para frente,
né, diminuir o tamanho de partícula e seguir com aquela fibra, com aquele bolo alimentar ali no trato digestivo, e aí ela acaba se acumulando ali, limitando o consumo de alguma forma. Né? Por outro lado, quando ela fica mais tempo lá, ela está mais sujeita às ações que acontecem lá dentro do rumen. Ela está mais sujeita ao ambiente de rumen. Isso pode, né, de certa forma, aumentar um pouco mais a digestibilidade dessa fibra. Só que quando a gente compara, por exemplo, vamos colocar uma outra situação aqui, que seria a mesma silagem de milho, tá, de boa qualidade. E aí agora a gente está dando, por exemplo, considerando uma taxa de passagem mais alta, por quê? Porque eu tenho uma vaca de alta produção. E aqui uma vaca em final de lactação. O que acontece? Essa vaca, gente, o consumo dessa vaca, o consumo de matéria seca dessa vaca, tende a ser, às vezes, quase que o dobro, tá? Ou próximo aí de 30%, 40% a mais do consumo de matéria seca de uma vaca em final de lactação. Então, para que essa vaca consiga consumir mais, é natural que essa vaca tenha uma taxa de passagem um pouco maior, né? Se a gente pegar aí os dados do NRC, por exemplo, se a gente pegar uma vaca em alta produção, ela chega a ter uma taxa de passagem de 8% por hora. Enquanto uma vaca em final de lactação pode ter, por exemplo, uma taxa de passagem entre 3% e 4% por hora, tá? Ou um pouco mais, um pouco menos, enfim, pouco, 3% e 4% por hora. Ou seja, significa dizer que nós estamos fornecendo, às vezes, a mesma, vamos pegar aqui o mesmo volumoso, tá? A mesma fração de carboidrato fibroso, só que em teoricamente, a gente tem muito menos tempo desse alimento lá dentro do rumen. Embora, gente, essa dieta dessa vaca aqui, né, quando a gente pensa na dieta total, possivelmente ela tenha muito mais matéria orgânica fermentável dentro do rumen, ela está suprindo muito mais substrato para essa vaca, mas a taxa de passagem nessa vaca, em função do consumo dela, é muito mais alta. E aí a gente tende a ter uma variação nessa questão de digestibilidade. O que é potencialmente digestível? Né? Qual que é o conceito de FDN? Vamos pegar aqui, ó. O que é a fibra em detergente neutro? No caso, o que é a digestibilidade, né, dessa fibra? Vai depender. Vamos pegar aqui FDN indigestível mais FDN potencialmente digestível. Isso é o que vai definir, né, um valor total de FDN. O que seria esse FDN indigestível? Seria aquela fração da FDN que ela poderia ficar lá dentro do rumen por 10 dias, tá? Que ela não vai ser digerida, ela vai ser um resíduo, ela vai ficar lá. Então, aquele material que está mais complexado, a lignina, né, que está de acesso mais difícil para as bactérias, ela vai ser indigestível, independente do tempo que ela fica ali. E essa FDN potencialmente digestível, ela vai ser dependente da taxa de passagem e da digestibilidade. Então, da taxa de degradação. Tá? Basicamente, essas duas coisas aí vão definir o que é essa FDN potencialmente digestível. Se eu tenho um alimento, né, uma fibra de potencial de degradação mais alto, significa dizer o quê? Que vamos isolar as variáveis, tá? Para a gente não ter duas variáveis sendo avaliadas ao mesmo tempo. Vamos imaginar em mesma taxa de passagem. Tá? Uma fibra, uma FDN que tem maior potencial de digestibilidade é aquela FDN que está com a melhor qualidade, com menos lignina, com às vezes um material mais jovem, né? Às vezes o próprio cultivar mais digestivo do que outro, com menor material estrutural, com menos concentração de lignina na planta e assim por diante. Tá? Se a gente pegar a mesma fibra com o mesmo potencial de degradação, mas variar a taxa de passagem, a gente vai ter um potencial de degradação diferente. Então, toda vez que eu tiver maior taxa de passagem, via de regra, eu vou reduzir a digestibilidade. Tá? Lembra que esses dois eventos são concorrentes. Então, quando eu aumento a taxa de passagem, a tendência é que a gente reduza a digestibilidade. E aí, obviamente, que isso não chega a ser um problema, ou isso não é um limitante, vamos dizer assim, porque toda vez que eu aumento a taxa de passagem, ou que a taxa de passagem é aumentada, via de regra, o consumo também é aumentado. Vai continuar gerando tanto proteína microbiana
quanto os ácidos graxos, né, de cadeia curta que vão entrar no metabolismo energético. Tá? Mas basicamente isso aqui, em relação ao volumoso, a gente tem que ficar mais fresco na cabeça de vocês, sempre pensando, sempre entendendo, né, como é que essa dinâmica funciona. Isso aqui vai influenciar muito, vamos dizer assim, no resultado, né, dependendo do alimento que a gente está usando, dependendo de como que a gente vai formular as dietas, qual a inclusão que a gente vai colocar, as relações aí que a gente vai ver, né, entre um volumoso ou outro, se eu posso usar determinado volumoso com determinado concentrado e assim por diante. Tá? Isso é bem importante a gente ter isso em mente. Bom, outra coisa que a gente precisa lembrar aqui é como o volumoso ou como a fibra, vamos botar assim, como o carboidrato fibroso pode influenciar no consumo. A gente já comentou isso, mas vamos rever, né? Bom, outra relação importante aqui é entre relação de carboidrato e ingestão da dieta. A gente já comentou isso aqui em algumas oportunidades, mas uma coisa importante a gente chamar a atenção aqui é que essa relação é direta, né, com a digestibilidade da fibra. Então, demos o exemplo da silagem de milho e da cana, é um bom exemplo de variação de digestibilidade de fibra que pode influenciar diretamente na ingestão da dieta, tá? O próprio tamanho de partícula, pensando, né, principalmente na questão de seleção, na seleção de partículas menores, ou dependendo se a gente está falando, por exemplo, de uma silagem ou da própria cana, se estiver mal picado, né, a gente sabe aí tamanhos de partículas maiores, de 4 centímetros, a gente já vai ter 4,5, 5 centímetros principalmente. Acima disso, a gente já vai ter uma seleção bem intensa no coxo, tá? E aí, moçada, quando a gente está falando de seleção, a gente não está falando simplesmente do animal que está selecionando o coxo não estar comendo volumoso. Tá? Isso é um dos fatores. Quando ele não está, não é que ele não está comendo volumoso, mas ele está comendo menos do que a gente acha que ele está comendo. Na prática, quando a gente tem seleção de dieta no coxo, o que a gente está tendo? O animal está comendo uma dieta diferente daquela que foi formulada. Tá? Isso quase que sempre vai acontecer. Né? Dificilmente a dieta que é formulada é a dieta que vai para a boca da vaca. Mas a gente tem que trabalhar ao máximo para poder aproximar essas dietas. E quando a gente está falando de dieta de volumoso, de fibra mal picada, a gente está sempre distanciando dessa dieta que foi formulada para a dieta que está entrando dentro da boca da vaca. Então, toda vez que a gente fala de carboidrato fibroso, a gente tem que estar muito atento a essa questão de tamanho de partícula. Outro ponto importante, né, que muita gente leva em consideração, é a relação de volumoso e concentrado da dieta. Isso aqui, ó, é muito importante vocês ficarem atentos, que é o seguinte. Todo mundo entende isso daqui, e aí eu vou usar dois termos aqui que vocês vão entender, que é o seguinte. Quando a gente está formulando uma dieta, vamos imaginar que a gente está formulando uma dieta em um programa de formulação. A gente tem o que a gente chama de entradas. Então, são as informações que eu dou para o software, são as informações que eu dou para o programa. Os programas, via de regra, quase todos trabalham da mesma forma, eles cruzam bases de dados. Então, eu dou a informação da minha vaca, por exemplo, das características do meu indivíduo, né, para quem eu estou formulando. Ele tem uma base de banco de dados, então ele busca informações dessa vaca dentro desse banco de dados e me traz a informação de que essa vaca precisa comer X, Y, Z
de nutrientes, por exemplo, e que cada nutriente tem uma quantidade daqueles, que cada alimento tem uma quantidade daqueles nutrientes. Então, no final das contas, ele me fala quanto daquele alimento minha vaca precisa comer para suprir a exigência de tal e tal nutriente. Então, basicamente, esses programas, eles trabalham cruzando matrizes, né? Então, eu tenho uma matriz de exigência, eu tenho uma matriz de alimentos, eu dou informação para o meu programa para qual vaca eu quero alimentar, ele cruza esses dados e me traz uma informação que minha vaca precisa comer tantos quilos de cada alimento. Beleza, então, vamos botar aqui, a gente dá as entradas para o programa processa a informação e me dá as saídas, né, que são os resultados das dietas. Tá? Relação volumoso concentrado, moçada, não é uma entrada que a gente coloca no programa. Relação volumoso concentrado é uma saída do programa. Então, não tem que ficar me preocupando que minha dieta precisa ter 50 e 50. Se a sua dieta está bem formulada, seus animais estão comendo a quantidade de carboidrato fibroso necessária para manter saúde de rumen, para manter ruminação, e está entrando uma quantidade suficiente para essa dieta ficar com um bom custo-benefício, né? Porque, via de regra, a gente quer que nossos animais comam o máximo possível de forragem, para que essa dieta fique o mais barato possível. Né? Sempre mais barato a gente colocar volumoso do que colocar concentrado na dieta. Então, se for possível, a gente sempre quer um maior consumo de fibra, a gente sempre quer um consumo maior de carboidrato fibroso. Tá? E aí, essa é uma informação que o programa vai nos dar no final. Então, ela não é uma entrada no programa, ela é uma saída. Tá? Então, a gente não tem que ficar muito preocupado com isso aqui. Embora essa informação possa influenciar de alguma forma a ingestão, o consumo e etc., a gente vai ver como, né? Toda vez que a gente desequilibra muito essas relações, a gente acaba pendendo para algum tipo de controle de consumo, vamos dizer assim. Né? Se eu tenho volumoso demais, eu tendo a ter um controle de consumo em função de fibra. Se eu tenho concentrado demais, eu tendo a ter um controle, maior em relação de metabólitos, né? De regulação química, vamos dizer, tá? Regulação metabólica. Então, isso aqui é também um ponto importante para a gente ficar atento, tá? E uma outra coisa que pode influenciar essa questão aí do consumo é a frequência de alimentação. Só o fato da gente empurrar a dieta às vezes para a pista já é suficiente para essa vaca poder ir lá e aumentar o consumo dela. Então, isso já significa, né, para o animal, do ponto de vista comportamental, um aumento na frequência de alimentação. Então, isso também pode influenciar nessa questão. E aí, obviamente, que quando a gente tem um aumento de consumo, naturalmente a gente tem um aumento na taxa de passagem, tá? E aí as coisas vão acontecendo de forma dinâmica, vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Bom, e como é que funciona, moçada, esses carboidratos no rumen? Então vamos também pontuar algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa, esses carboidratos no rumen, eles têm interação quase que o tempo inteiro, né? Obrigatória, vamos dizer assim, e mandatória com a proteína ou com o nitrogênio presente no rumen. Então, basicamente, né, tanto a proteína microbiana quanto a produção de ácidos graxos, a dinâmica de fermentação, ela acontece sempre com a interação do nitrogênio presente, tá? Se a gente pegar em média, né, de 50% a 70% do carboidrato da matéria seca, da forragem, é celulose e hemicelulose. Obviamente, isso aqui é um número médio, né? Tem forragem que tem mais, tem forragem que tem um pouco menos, tá? Para que ocorra a fermentação desse material, ela é totalmente dependente de micro-organismos
Lembrem, né, da microflora lá. Então, a gente vai ter micro-organismos especializados, né, grupos de micro-organismos especializados em fermentar fibra, em fermentar amido, em fermentar pectina. Embora eles se misturam, né, a gente tem participações aí de um micro-organismo, às vezes, dentro de mais de um grupo, mas a gente sempre vai ter grupos quase que específicos ali para cada tipo de substrato, né, para cada fração dessa do elemento que vai entrar ali dentro do rumen, tá? Basicamente, a gente tem, né, um sistema de várias enzimas e vários micro-organismos atuando em, vamos dizer assim, cooperação na fermentação, tá? A gente tem via de regra, né? Quando a gente tem aderência dessas bactérias, aderência desses micro-organismos na fibra, a gente tem o que a gente chama de biofilme, tá? Esses micro-organismos, eles, a maioria, tá? Da digestão desses carboidratos fibrosos, né? Dos não fibrosos, via de regra, a digestão é mais enzimática, ela acontece de forma mais rápida, mais eficiente, vamos dizer assim, a quebra das moléculas. Mas para a digestão do carboidrato fibroso, a gente vai precisar, via de regra, do contato, da adesão das bactérias, da adesão dos micro-organismos na fibra. Tá? Então, para que haja, né, as primeiras quebras de parede, entrada de enzima, dessas primeiras quebras, vem outros grupos de micro-organismos, entram nessas microarestas ali, começam a fazer digestão celular e assim por diante. Então, a gente tem todo um complexo, um sistema de cooperação ali entre os micro-organismos para que essa fermentação aconteça. Tá? Para que essa fermentação aconteça, né? Inclusive, às vezes, o produto de digestão de uma fração da planta, né, acaba sendo substrato para digestão ou para fermentação de outra fração da bactéria, que ela vai transformar aquilo em outro produto, né? E aí a gente tem uma infinidade aí de possibilidades de micro-organismos atuando para fazer esse processo da forma com que ele acontece normalmente, tá? Bom, os produtos finais da fermentação, ou vamos botar os principais aqui, fica melhor. São os ácidos graxos de cadeia curta, tá? Ou ácidos graxos voláteis, né? A maior parte desses ácidos graxos de cadeia curta é absorvida no próprio rumen. Lembra que o rumen não é uma câmara fermentativa, né, que não produz enzimas, não participa do processo da digestão enzimática. Ela é a câmara fermentativa, mas ela tem toda aquela parede absortiva. Então, praticamente quase todo esse ácido graxo produzido vai ser absorvido ali. Pouquíssima quantidade passa. O que passa, né, para o retículo, o que passa para o omaso, também vai ser absorvido ali. Então, praticamente tudo que é produzido aí em relação a essa produção de micro-organismos, né, microbiana, não a parte de proteína microbiana em si, mas os produtos de fermentação, como os ácidos graxos, etc., eles vão ser praticamente todos absorvidos nessas primeiras câmaras fermentativas. Quando o carboidrato é fermentado no rumen, a perda de energia, tanto na forma de calor quanto na forma de metano. Tá? Lembrem que o metano é um mecanismo, né, de dreno de hidrogênio de dentro do rumen. Se esse hidrogênio não for ligado, não for complexado a nada, ele acaba alterando o pH do meio. Né? Isso é ruim para a manutenção ali. Então, como ele é altamente redutor, o ambiente é altamente redutor, quando esse hidrogênio está livre, logo ele se liga a alguma molécula. Né? E a molécula do metano, que é o CH4, são 4 hidrogênios para cada átomo de carbono. E aí, por que essa perda, né, de carbono, de metano, ela representa uma perda energética? Porque esse carbono poderia estar sendo
destinado, né, ou poderia estar sendo utilizado, vamos dizer assim, no metabolismo energético. Então, toda perda de carbono, ela poderia virar energia, essa molécula de carbono poderia participar do metabolismo energético, da redução ali de alguma outra molécula, né? Só que ela vai ser perdida na forma de metano, né? Vai ser perdida na forma de gás. Mas ela é necessária, é um mecanismo evolutivo aí de sobrevivência dos ruminantes para não acumular hidrogênio dentro do rumen. Principalmente quando as dietas são com mais base de forragem, com mais base de volumoso, né? Onde a gente vai ter uma produção maior de acetato. Se a gente pegar aqui os principais ácidos graxos de cadeia curta, a gente vai ter acetato, butirato e propionato. E toda vez que a gente tem maior produção de acetato, a gente vai ter maior produção de metano, tá? Porque a própria produção de acetato a própria produção de acetato gera uma liberação de hidrogênio no meio, tá? Enquanto que a produção de propionato consome hidrogênio no meio. Então, toda vez que a gente pode trabalhar com dietas mais, quando a gente fala de aumentar a eficiência energética do sistema, né, a gente está falando de fazer dietas que vão proporcionar maior produção de propionato. Ou seja, vão beneficiar um grupo específico de bactérias que vai produzir propionato, né, e esse propionato ele consome hidrogênio no meio. O que é importante a gente salientar aqui, gente? Que esses ácidos graxos, eles são produtos de fermentação. Então, quando a gente fala que a gente tem mudança nas relações, mudança nas proporções de ácidos que estão sendo produzidas, nada mais, nada menos a gente está falando que a gente está tendo mudança da microflora do rumen. Tá? Se eles são produtos da microflora, o único jeito da gente mudar a quantidade relativa, né, as proporções de produto que a gente tem ali, é modificando essa microflora. Então, antes eu tinha uma microflora que degradava mais fibra, mais forragem, produzia mais acetato como produto, e agora eu tenho uma microflora que pode produzir mais propionato, porque ela tem mais substrato para poder fazer isso. Qual substrato é esse? Via de regra, os elementos concentrados. Fermentação mais rápida, açúcares simples, amido, tá? Então, quando a gente traz essa dieta, né, de uma alta inclusão de volumoso de forragem, uma baixa inclusão de grãos, para uma dieta com maior inclusão de grãos, e aí esse maior é variável, pode ser simplesmente aumentar a proporção do que eu tinha antes, né? Se eu tenho uma dieta, por exemplo, de 100% forragem, agora eu tenho uma dieta de 80% forragem e 20% concentrado. Isso já vai ser suficiente para a gente poder mudar essas proporções entre acetato, butirato e propionato, tá? Mas sempre essas mudanças, elas são consequência, elas são efeito de uma mudança de microflora, tá? Porque mudou o substrato, consequentemente muda o produto que está sendo produzido. E aí toda vez que a gente tem dietas, né, mais quentes, que a gente fala, dietas mais densas do ponto de vista energético, principalmente, né? E aí aqui nós estamos falando só de carboidrato, não estamos entrando no mérito da inclusão de gordura, de lipídio, mas toda vez que a gente inclui, aumenta a densidade energética da dieta, coloca mais concentrado energético aqui, né? Coloca mais grão, via de regra a gente vai ter maior produção de propionato em detrimento da produção de acetato. Tá? O butirato também aumenta nesses casos, mas aí são dietas que a gente fala que são mais eficientes, né? Porque a gente diminui a produção de metano, diminui essa quantidade de hidrogênio livre aí para poder ser, e a quantidade, obviamente, de carbono que vai ser perdido no sistema. Tá? Bom, uma coisa importante, que para produzir os 3 ácidos graxos de cadeia curta, a gente tem a redução dos carboidratos a moléculas de glicose, né? Todos os 3 vão ser oriundos ou vão ter sua origem na molécula de glicose, tá? Essa molécula de glicose vira piruvato e esse piruvato dá origem aos ácidos graxos de cadeia curta. Cada um na sua rota, cada um da sua forma, tá? Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, acho que não é o intuito, né? A gente ficar revendo aqui os conceitos da bioquímica e tudo mais,
Eu posso mandar um material complementar para vocês relembrarem aí, tá? Mas é importante a gente saber que antes de haver essa produção, há uma redução aí até as moléculas de glicose e piruvato. Bom, moçada, como é que esses ácidos graxos são utilizados? Tá? Vamos levantar alguns pontos aqui também bem rapidamente, só para a gente relembrar isso. Se a gente pegar o acetato, ele vai ser o ácido graxo circulante em maior abundância, tá? Ele é utilizado diretamente, vamos dizer assim, porque ele é convertido em acetil-CoA. E aí vocês vão lembrar aí, né, da bioquímica, como é que esse acetil-CoA é utilizado, né? Via de regra, né, os locais aí principais para ele ser utilizado, seja para acúmulo de reserva, seja para produção, né, de participação, vamos dizer assim, de alguma etapa do metabolismo energético no tecido adiposo e na glândula mamária, como fonte direta de energia mesmo, tá? Como fonte direta de acetil-CoA. O acetato direto, ele é pouco utilizado no fígado na síntese de gordura. Basicamente, o que o fígado vai transformar, vai reesterificar em triglicerídeo, não vai ser o acetato, não vai ser o acetato propriamente dito, né? Vão ser alguns derivados dele aí, a gente vai ver, tá? Então, basicamente, a gente tem o acetato tomando um caminho para o ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Vamos botar aqui o TCA, tá? Ele vai ser oxidado. O acetato participando da síntese de triglicerídeos. O acetato participando da síntese de gordura do leite. São alguns caminhos possíveis aí que a gente tem, talvez as rotas mais comuns, tá? O butirato, ele pode também participar da síntese de gordura do leite diretamente, então vai ser utilizado na glândula mamária. Grande parte do butirato é metabolizado pelas células do próprio trato gastrointestinal. Então, a diferenciação celular do trato gastrointestinal, ela acontece, né, com o butirato, desde quando o indivíduo é pré-ruminante, desde quando esse animal ainda não tem o trato gastrointestinal desenvolvido, né, o butirato é um dos grandes responsáveis por esse desenvolvimento, juntamente com o propionato, juntamente com motilidade, com vários outros fatores, né, desenvolvimento muscular e assim por diante, mas ele tem esse papel importante, tá? E o propionato é a principal fonte, né, energética, assim junto com o butirato, a gente comentou, das células do trato gastrointestinal. Então vai ser utilizado quase que diretamente ali na parede, tá? Esse propionato, ele tem uma alta captação pelo fígado. Então, muito do que não é utilizado, né, na parede vai cair ali na veia porta, vai chegar até o fígado. No fígado, ele vai passar por um processo, né, uma transformação, e aí intensa, ele vai participar intensamente ali do metabolismo energético,
tá? No ruminante, ele é o principal precursor gliconeogênico Então, ele vai ser o grande responsável aí por produzir glicose. Se a gente pensar aí na dieta do ruminante, de 50% a 70% da exigência de glicose vai vir do propionato, vai ser suprida pela produção de propionato no rumen, tá? E aí, obviamente, gente, nós estamos falando de um ciclo normal, tá? Se eu pegar aí fases, né, pré-definidas, fases específicas da vida produtiva de uma vaca, se a gente pensar em um pós-parto imediato, balanço energético negativo, todo esse metabolismo vai estar modificado, tá? Então, desde o metabolismo da insulina, o metabolismo da glicose, o metabolismo do próprio tecido adiposo, tá? As vias, né, onde o propionato vai entrar no ciclo dos ácidos tricarboxílicos aí, vão estar alteradas, tá? Em função principalmente da alta demanda de glicose de uma vaca leiteira em alta produção no pós-parto. Então a gente tem, por exemplo, a junção de um oxalacetato com um acetil-CoA, formando uma molécula de citrato. Se a gente pegar uma vaca aí com alta demanda de glicose, por exemplo, ela está produzindo propionato, esse propionato vai entrar no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, né, como um succinil-CoA. Deixa eu mostrar só relembrar aqui para vocês como é que é essa dinâmica, né? Aqui, ó, a gente tem o TCA, o ciclo do ácido tricarboxílico. Como é que funciona isso? Né? A gente tem o propionato entrando nessa via, né, como uma via acessória. A gente chama isso aqui de via anaplerótica, tá? Vou relembrar um pouquinho da bioquímica aí. Então, esse propionato, ele vira propionil-CoA, metilmalonil-CoA, entra como succinil-CoA no ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Então, isso aqui deixa de ser um limitante, né? Porque essa vaca está tendo muita matéria orgânica fermentável no rumen, está tendo muito propionato sendo produzido. Quando isso chega ao oxalacetato, ao invés desse oxalacetato se juntar a uma molécula de acetil-CoA, o que ela faz? Ela vira por uma outra via, fosfonilpiruvato, piruvato e glicose. Então, o grande limitante, né, para o ciclo dos ácidos tricarboxílicos acontecer, para ele rodar, vamos dizer assim, é o oxalacetato. Por quê? Ao invés dele continuar o ciclo normalmente, né, a prioridade é para essa vaca produzir glicose. Então, como essa glicose está sendo drenada, está sendo exigida principalmente pela glândula mamária, essa vaca precisa, ao invés de dar seguimento aqui nesse ciclo, desviar esse oxalacetato para essa via. Então, o grande limitante aqui numa vaca que está em pós-parto, que está produzindo, né, muito leite, que tem uma demanda de glicose muito alta, é o oxalacetato, tá? Bom, voltando aqui, ó, outra coisa importante, esse propionato, como ele vira glicose, né? E aí a gente já viu como que isso acontece bioquimicamente, essa glicose vai ser grande responsável pelo volume de leite, né? Lembra que a glicose é um agente osmótico, então dependendo da quantidade de lactose que essa vaca produzir na glândula mamária, ela vai determinar, né, certo volume de leite ou não, e isso tudo em consequência da produção de propionato. Bom, moçada, só para a gente finalizar aqui, vamos trazer o butirato aqui para baixo. Então, como a gente comentou, ele também pode ser usado para síntese de gordura do leite, vai ser amplamente metabolizado aí nas células do trato gastrointestinal, quase que 90% do que é produzido dele, tá? É um ácido graxo de caráter lipogênico, então significa que na maioria das vezes ele vai ser precursor, ele vai participar
praticamente 90% aí, como a gente comentou, tá? Tem uma intensa interconversão entre acetato e butirato. Então, se a gente for pegar aqui, ó, o butirato, ele pode dar origem ao beta-hidroxibutirato, que a gente chama de BHBA, tá? É um dos corpos cetônicos circulantes aí na vaca, né? A gente, inclusive, mede a concentração de corpos cetônicos aí nos primeiros 5 dias pós-parto, para identificar aí as taxas, né, o número de casos de cetose subclínica. Parte desse butirato também vai dar origem a outros corpos cetônicos, que a gente chama de acetato. Também é um corpo cetônico circulante. Esses corpos cetônicos, via de regra, tanto o beta-hidroxibutirato, ele pode ser oxidado em alguns tecidos do corpo, tá? Então ele vai entrar no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ele pode ser transformado em acetoacetato também, então eles se interconvertem um com o outro, tá? Esse acetoacetato, né, tanto que vem de beta-hidroxibutirato, quanto o acetoacetato que é direto do butirato, ele pode se transformar ou ele pode ser convertido em acetil-CoA e participar aí do metabolismo energético normalmente, né? Principalmente porque a gente sabe aí da função do acetil-CoA no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, tá? Então esse acetil-CoA, ele pode tanto no metabolismo energético. Esse acetil-CoA pode tanto participar da síntese de triglicerídeos. Então, nós estamos falando aqui de acúmulo de gordura, né? Quanto ele pode ser oxidado no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, né? Lá na mitocôndria. Basicamente, a gente teria... são alguns pontos aí para a gente relembrar, tá? Isso aqui vocês já viram na bioquímica, então é mais para a gente relembrar mesmo, para a gente deixar isso aqui fresco na cabeça, beleza? Moçada, aqui eu não vou entrar na parte de recomendações de carboidratos nas dietas, tá? A gente vai fazer uma parte aí dedicada só para isso, de fermentação, de rumen, etc. Para não ficar muito extenso, para não ficar muita coisa. Se vocês tiverem dúvida, manda lá na plataforma, manda lá no fórum, manda no grupo do Telegram lá. O mais rápido possível a gente entra para poder responder, para poder solucionar as dúvidas de todo mundo, tá? Vejam, revejam, releiam isso aqui e leiam o material complementar também que eu vou colocar lá na plataforma. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço e até mais.